direto do Canadá. Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Ottawa, e o rótulo que eu mais gosto é aquele que está escrito que não precisa passar. Quase roubou a minha. Eu sou o Beg falando aqui de Quebec e rótulo pra mim só serve como informação. Eu sou a Andrea, aqui tô falando de Vancouver e eu acho que rótulos são para latas e não para as pessoas. Profundo. Eu sou a Márcia, falando aqui de Ottawa, e rótulo é um papel que a gente gruda num pote. Muito bom, muito bom. Já viu o nível da coisa, né, meu amigo? Sentiu o drama, né? Pelo menos estamos em concordância aí sobre para que serve o rótulo. Puta, eu tô vendo que não vai ser legal. Precisamos de alguém pra gerar treta aqui desse negócio. Precisamos de alguém pra discordar. Tá garantido. Ai, meu senhor. É isso aí, pessoas. Hoje vamos falar sobre rótulos e papéis. Essas coisas são atribuídas a gente pela sociedade ou por qualquer outro modelo que tá em vigor por aí, que não necessariamente cabem a todo mundo, né? Já tá na hora de a gente discutir se realmente essas coisas fazem sentido e tá na hora de a gente tirar esses rótulos, né? Afinal de contas, uma coisa que eu mais odeio é aquela colinha que fica grudada no rótulo da latinha. Então quando você for tirar o rótulo, você faça o serviço direito, né? Tire bem tirado esse rótulo aí. E deixe na água quente com bicarbonato e vinagre, que sai tudinho direitinho também. É isso aí, pessoal. Vamos discutir rótulos e papéis. Homens e mulheres são iguais? Ainda tem esse negócio de mãe tem que ser aquela que fica em casa pra sempre? E, afinal de contas, homem pode usar saia? A gente vai descobrir isso daí e várias outras tretas daqui a pouquinho. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/inglês and let's speak English, my friend. Rótulos e papéis. Essas coisas atribuídas a gente, assinaladas a gente pela sociedade, né? Se vocês nunca ouviram falar num rótulo, é porque talvez você nunca tenha sido obrigado a fazer alguma coisa na vida. Ou talvez você tenha convivendo com rótulo, você não tem nem a menor ideia, né, dona Andréia? Eu acho que é por aí mesmo. Esses papéis, essas definições, elas estão tão, assim, intrínsecas, assim, fazem tanta parte da nossa sociedade, da nossa vida desde muito cedo, que muitas vezes as pessoas vão vivendo e fazendo conforme o script, conforme o que é esperado de cada um, e nem sequer questiona, né? Será que era isso que eu queria? Será que era esse comportamento que me faz eu me sentir melhor? Será que o caminho é esse? O pessoal, eu concordo plenamente com você. O pessoal às vezes só entende que um rótulo é um rótulo quando alguém tenta fazer o contrário, né? Quando existe uma tentativa de quebrar esse rótulo ou de fazer esse rótulo aparecer, é aí que você percebe que está rotulado. E mesmo assim, na grande maioria das vezes, infelizmente, isso não serve como alerta, isso não faz as pessoas mudarem as suas próprias crenças, o que é realmente uma pena, porque tem muita coisa que não faz sentido, que está em vigor, como o Massaro falou, e infelizmente quando isso acontece, todo mundo paga o pato, direto ou indiretamente. Pois é. Então a gente está falando aqui, só para deixar claro, a gente não está falando de embalagens, nem de latas, nem de vidro, se ainda não caiu a ficha. A gente está falando de rótulos sociais. Esses títulos, esses papéis. Aquela coisinha assim, tipo coisa de homem e coisa de mulher, né? Exato. Então coisa de menino ou brinquedo de menina, brinquedo de menino. Eu acho que, eu posso falar por mim, né? Eu acho que
vindo do norte do país, a gente tem uma cultura bem machista, bem tradicional pro lado de lá, né? Mas tu também deve ter vivido umas paradas bem parecidas com essa, não é, Berg, meu filho? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu morei no Nordeste a minha vida toda antes de vir pra cá. Então, sempre foi aquela criação dos tempos antigos, ainda mais. Eu ainda sou filha de militar, né? Nossa! E de militar também. Meu pai era militar e minha mãe é filha de militar. Então, ainda teve muita coisa, não necessariamente em termos de preconceito, vamos dizer assim, mas em termos de disciplina, em termos de como ver as coisas. Mas sim, rótulos a gente sempre teve. Basta dizer que acho que até uma certa idade eu não chegava perto da cozinha, não sei para pegar comida para comer, né? E meus filhos hoje aqui, de 9 anos de idade, ele levanta, vai na cozinha e faz o café da manhã dele. Então, tem uma diferença bem grande de como a gente vê umas coisas. Tirar só uma dúvida aqui. De nós 4 aqui, todos os 4... Eu nasci em capital. Berg, você morou em capital? Eu morei quase a minha vida toda em capital. André, tu também morou em capital? Eu nasci em Curitiba, né? Capital do Paraná. Marta foi a única que nasceu em capital, mas morou numa cidade... Não, eu toda a minha infância e até casar eu morei em cidade pequena, perto da capital, mas é uma cidade pequena e dá uma diferença grande, eu acho. Eu acho que morar numa cidade menor já muda alguns conceitos. Mesmo colada na capital, assim? Mesmo colada na capital. Eu acho que dá uma diferença. Eu queria aproveitar, desculpa, que a Mar falou, e das boas-vindas de volta, né? Você não apresentou direito a sua digníssima convidada. É que ela é de casa, eu já parei de Eu ia falar no começo, a gente tem que apresentar a convidada. Estamos gente nova no pedaço. Eu paro de fazer isso, porque toda vez que convido a Mar, todos os elogios vêm pra ela. Eu falei, tô ficando com ciúme desse negócio. Nossa, né? Na verdade, toda vez que você convida ela, o podcast faz sucesso, né? É verdade, viu só. Eu morei em capital também, boa parte da minha vida. Um tempo morei no interior, mas assim, Curitiba é uma cidade muito provinciana e com comportamento muito de interior, assim, né? Então, é bem peculiar, né, a vida em Curitiba, cara. É bem característico. Então, assim, do período que eu vivi em interior e do período que eu vivi em Curitiba, eu não notava uma grande diferença no comportamento das pessoas, assim, na forma de pensar. Mas, assim, em relação a São Paulo, quando eu me mudei e fui morar perto de São Paulo, sim, é outra cabeça, é outra história. Não tem nada a ver com a cabeça do povo que morava lá em Curitiba. Totalmente diferente. Mas eu acho que o que caracteriza bastante é o perfil da sociedade de cada região. Curitiba, eu acho que ela foi formada, hoje eu acho que mudou bastante, mas a base dela foi a formação de imigrantes europeus. São Paulo já é uma cidade bem mista, então eu acho que com o passar dos anos os rótulos eles foram se quebrando, ou eles foram mudando, porque você tem um número de pessoas maior e um número de pessoas com características e pensamentos diferentes, o que não acontecia com Curitiba alguns anos atrás. Hoje eu acho que mudou bastante, porque já tem muita gente de outros estados morando na cidade. Então, eu acho que talvez o rótulo esteja ligado diretamente ao perfil da sociedade. Então, quanto mais homogênea é a sociedade, mais rótulos talvez você tenha. Ou mais rótulos definidos, né? Porque se a sociedade é mais homogênea, as pessoas tendem a pensar de uma determinada maneira, né? Mais uniforme, e achar que todo mundo tem que agir daquele jeito, né? Tanto é que eu acho que as revoluções, elas acabam vindo de capitais, de cidades maiores, né? É difícil você ver alguma revolução ter começado em Pomerode, por exemplo. Um levante, né? Começar no interior. Exato. Você, Márcia, como mulher e que morava no interior, os rótulos e os papéis, isso foi em algum momento, assim, bem nítido para você? Você é mulher, você vai ter que casar e ter os seus filhos, não necessariamente trabalhar. Como é que era isso para você, quando você era mais nova?
Você achava que tinha essa expectativa de que você desempenhasse esse papel desse, daquele jeito? Eu acho que sim, até porque eu sou formada em informática, eu já comecei por aí quando eu fui escolher o curso para a universidade. Eu já peguei um curso que na época era, até hoje, mas acho que diminuiu bastante, era um curso masculino, né? Uhum. Eu tive que sair e estudar em Curitiba, e isso também já quebra alguns tabus dentro da família. Dentro da minha família, eu fui a primeira a fazer universidade, então primeira a fazer universidade e a primeira e mulher ainda a fazer universidade, fazendo um curso que ninguém tinha ideia do que era trabalhar com computador, né? Uhum. Então isso eu acho que mudou bastante. Onde eu morava, as mulheres geralmente faziam magistério, coisa que eu fiz também, de 2º grau. Uhum. E viravam professora, casavam, tinham filhos e tal. Então, e eu quebrei isso, eu acabei fazendo magistério, mas não quero já, né? Não quero, fui pra frente, fiz uma faculdade que eu queria. Então, eu acho que eu senti isso um pouco. Engraçado, você falando do magistério, você me lembrou disso. Minha mãe fez magistério e aí depois eu terminei 1º grau e comecei a fazer magistério, só que eu tinha aquilo assim tão forte dentro de mim de que eu não queria aquilo, que eu não aguentei estudar 1 ano naquela escola fazendo magistério. Você vê, eu sempre fui CDF, sempre era a primeira da turma. Uhum. E eu abandonei um curso quando eu tinha, sei lá, 15 para 16 anos. Eu falei, desculpa, não dá, não consigo ficar nesse negócio aqui, socorro. E aí então, fazia parte do programa tradicional de ensino. Exato, e daí eu peguei, larguei e fui pro Cefet fazer o técnico em edificações, e foi aí que começou toda a minha história assim com a construção civil, né? Desde os meus 15, 16 anos. Então, eu lembro que eu queria ter entrado no Cefet, mas aí não passei. E daí eu não queria fazer cursinho, porque se eu fizesse cursinho eu ia demorar, ia ficar atrasada. Uhum. Mas na época, mesmo escolhendo Cefet, eu já entrei pro... Não tinha escolhido um curso masculino, eu tinha pego o desenho industrial, que desenho industrial, a maioria das mulheres fazem desenho industrial. Fazia. Eu lembro que edificações era um curso mais masculino. Eu acho que talvez isso tem a ver com gerações, com quantidade de informações que você recebe, ou o tipo de informação e não informação, mas educação que você recebe da família. Eu lembro que a minha mãe e meu pai sempre falavam, você tem que se formar e trabalhar para não depender de ninguém. Isso sempre eles falavam. Só que quando você educa o filho, falando isso, você não pode depender de ninguém, você não sabe qual é o estrago que você está fazendo na cabeça da pessoa, né? Porque eles estavam pensando uma coisa, eu já ampliei isso, então tá bom, então eu vou fazer informática e vou para Curitiba. Pronto, daí já puxei o tapete de todo mundo. Porque, eventualmente, quando você fala isso, ou na cabeça deles, então tá bom, eu vou fazer magistério e vou dar aula e vou ser independente. Não, então eu tenho que ser independente, então tá bom, então eu vou fazer faculdade, vou para Curitiba e vou fazer informática. Mas você disse estrago no sentido de estrago mesmo, ou foi só um modo de linguagem? Um impacto positivo, ou foi um impacto que você vê como positivo mesmo? Eu acho que meio que frustra a família, porque você acaba fazendo algo que ninguém esperava, né? E coisas que não estão palpáveis, por exemplo, na época para os meus pais, e até hoje eles não sabem o que eu faço. Então, a família, ela perde o controle da situação, né? Eu acho que eu me dei bem, porque eu terminei meu curso, eu comecei a trabalhar, eu não tive nenhuma crise existencial, tudo que eu planejei, né? Toda a minha revolução, né? Tudo que eu planejei deu certo. Mas, eventualmente, tem pessoas que querem mudar, que querem fazer algo diferente, querem quebrar o rótulo e não conseguem. Aí que a encrenca, eu acho que a encrenca é maior. Então, eu acho que no meu caso, eu impactei porque
eu escolhi algo totalmente diferente do padrão, tanto da cidade quanto do momento, e entrando até no mérito se era de mulher ou de homem. Eu fui mais pro lado de uma profissão masculina e ninguém sabia o que era. Então, o que essa guria tá fazendo, entendeu? Então, mas como deu certo, eu acho que eu me dei bem. Mas tem gente que faz algo que às vezes o plano não dá certo e daí pode ter problemas, ou a maneira que ela gerencia. Engraçado assim, na minha casa, talvez, meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos e minha mãe era uma pessoa assim, bem rígida assim, na educação, assim, e ela sempre falava, mas uma coisa que ela sempre falava pra gente é a mesma coisa que seus pais falavam: minha filha, você quer ser independente? Você seja independente financeiramente. Não existe independência se não tem independência financeira. Então, se você quer ser independente na sua vida, vai atrás de trabalhar e de estudar e trabalhar para ter isso. E, então, essa coisa do ser independente também era muito forte em mim. Foi muito forte porque minha mãe colocou. Mas, para mim, eu só vejo isso assim. Nunca pensei, nem passou na minha cabeça que poderia ter um lado negativo, entendeu? Porque eu botei aquilo na minha cabeça e eu fui estudar e fui trabalhar justamente para ser independente. E acabei assim, ser independente, não precisando de homem nenhum, porque isso era uma coisa que ela sempre falava também: não dependa de homem na sua vida. E eu acho que isso, nessa coisa do rótulo, me ajudou a quebrar o rótulo de eu sou independente e resolvo tudo em mim mesma, sem precisar de um homem, de achar que eu tenho que ter um lar, que eu tenho que ter, casar e ter filhos e não sei o que. Isso nunca na minha cabeça existiu. Na minha cabeça era sempre: a Andrea vai estudar, vai trabalhar, vai ser uma pessoa de sucesso na vida dela e ponto. Você entendeu? Independente do cenário em volta de mim, assim, se ia casar, se ia ter filhos ou não, porque até isso não eram coisas assim que vinham na minha cabeça, que tem tudo a ver com essa questão do rótulo, assim. Eu nunca fui uma mulher que tenha sonhado com casamento, nunca sonhei em ter filhos, eu nunca sonhei com essa script que a sociedade põe assim pra gente, né? O meu caminho foi totalmente diferente. Acabou que eu tenho uma família, sou casada, tenho filhos, mas não que isso era um sonho, assim, na minha cabeça, entendeu? E nem sonho isso, assim, para os meus filhos. Mas eu acho que isso daí é uma consequência um tanto quanto da geração dos pais da gente, né? Eles viveram uma fase onde teve toda essa parte de revolução teve a revolução sexual, teve a revolução militar, teve a revolução democrática e o escambau 4, e eles viveram tudo isso, eles sentiram no couro o que é estar vivendo dentro dessa realidade, ter que estar cuidando de filho das 6 da manhã às 10 da noite e ter que ficar escutando ordem de todo mundo, etc, etc. Lá em casa também foi parecido. Tipo, a mãe sempre falou pra gente, pra nós 3, né? Eu sou o mais velho e eu tenho 2 irmãs, mas uma coisa que ela sempre falou pra gente foi: eu não crio filho pra mim, eu crio filho pro mundo. E vocês têm que ser capazes de se virar sozinhos aqui. Vocês têm fome, não tem comida? Vão fazer. O quarto de vocês, você mantém esse lugar arrumado. Então pegue pano, limpe esse negócio, deixe esse negócio arrumado, porque do jeito que vocês vivem aqui dentro, vocês vão viver lá fora. E não tem essa história de vai ter alguém para fazer as coisas para ti, vai ter empregada para fazer aquilo. E não, meu filho, te vira e faz favor de respeitar também quem tiver ao teu redor. Mas sua mãe é oriental, né, Massa? Pior que não. Minha mãe... sua mãe que não é oriental, seu pai que é? Mas minha mãe, cara... Minha mãe veio de uma família, eu posso dizer, tradicional, assim. Olha, que interessante. E ela... minha mãe, pra tu ter uma ideia, meu avô era uma pessoa de condição muito boa, assim, né? Uhum. Ele, quando ele tava vivo e antes dele ter perdido tudo que ele tinha, ele tinha uma casa gigantesca em Belém. Eles tinham como é que chama? Tinha empregada para lavar, tinha empregada para passar, tinha empregada para cozinhar. E eles realmente estavam numa situação muito boa. Tipo, infelizmente as coisas mudaram, né? Quando eu nasci, meu avô já tinha perdido tudo. A gente vivia basicamente, era
do negócio do INAMPS que meu avô recebia e do salário que meu pai trabalhava. Aposentadoria. INAMPS? INAMPS, é pra você ver como é velho, né? Eu acho que daria pra editar essa parte. Eu não vou aqui. pular o INAMPS, eu tenho orgulho de falar do INAMPS. Tem uma legenda aqui, cara, INAMPS. Tenho orgulho de falar do INAMPS. E tipo, não, mas foi, cara, desde sempre. E olha só, a mãe, ela também, ela foi fazer medicina e tal. Só que a mãe, ela caiu num papel, sei lá, eu acho que muito ruim, assim, pra ela. Porque ela se formou, ela tava grávida de mim. E ela mal e porcamente teve tempo de começar a trabalhar. Tipo, minha mãe é médica, né, cara? Ela mal e porcamente conseguiu trabalhar enquanto a gente era pequeno. Na verdade, a mãe começou a trabalhar, eu tinha 14 anos. Nossa! Enquanto isso, ela teve que ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E era isso que ela queria? Cara, não era. Eu acho que minha mãe se forçou a fazer isso, porque primeiro, tipo, meu avô teve um derrame e ficou de cama, né? E minha avó já tava numa idade mais avançada também. E ela via assim, cara, eu não tenho com quem deixar meus pais, eu tenho 3 filhos pequenos, eu não vou deixar minha mãe sozinha, não vou deixar meus filhos sozinhos, eu prefiro ficar em casa. E ela fala isso pra gente, ela abdicou da vida dela pra cuidar dos filhos. E tanto que do momento que a gente cresceu, já tava mais independente, ela disse, agora eu vou trabalhar. E ela foi, trabalhou até se aposentar aí, né, lá pelas tantas. Mas a Mar conheceu quando a mãe estava trabalhando. A vida nunca foi tranquila pro lado dela. Você falando da sua mãe me lembrou muito a minha mãe. E meio que caiu uma ficha pra mim agora de uma coisa que eu nunca tinha pensado a respeito de mim mesma. Porque a minha mãe, ela não queria ter filhos. Ela falou muitas vezes pra gente, assim, minha irmã tem até uma certa mágoa disso. Não sei se agora já resolveu, mas teve um tempo que ela tinha uma mágoa disso. Porque a mãe falava pra ela, pra gente, né? E ela, por ser mais velha do que eu, lembrava melhor disso. Meus filhos, se eu não tivesse tido vocês, eu seria uma mulher muito rica hoje. Porque eu ia poder trabalhar e eu ia poder fazer as coisas que eu queria. E, no entanto, tudo que eu faço é pra vocês. Teve uma época quando os meus pais se separaram e a gente mudamos para casa dos meus avós em Curitiba. A gente ficou um tempo nas casas dos meus avós, depois conseguimos morar uma casa só nossa, depois tivemos que voltar para casa dos nossos avós, continuar morando com eles. E a minha mãe falava assim para mim, ela falou, faz 4 anos que eu não sei o que é comprar uma peça de roupa para mim, porque ela estava com salário de professora, sustentando, criando 3 filhos, entendeu? Então eu percebi que ela teve, assim, minha mãe teve muita mágoa, assim, teve muito mal resolvida essa coisa na vida dela, dessa imposição do papel da mulher, assim, para a mulher, de que ela tem que ter filhos, de que ela tem que casar, de que ela tem que ter filhos, porque não era isso que ela queria, você entendeu? Mas é meio cruel, né? É cruel. Você, filho, você ouvir isso ou você perceber isso. É cruel pro filho, né? Mas eu entendo ela hoje, e principalmente porque eu amo os meus filhos de paixão e tudo, mas eu nunca fui uma mulher que sonhou ter filhos, entendeu? O meu marido queria ter filhos e ele um dia falou pra mim, bom, a gente tá casado e assim, pra mim é casar e ter filhos, não existe família sem filhos, então a gente tem que ter filhos. Eu falei, então, né, pois eu amo, sempre fui assim muito apaixonada por ele e eu e o Adriano somos um casal que a gente se dá extremamente bem em tudo, e eu falava, não, beleza, eu abracei a ideia, mas se hoje, Andréa, olhando minha vida no passado e ver o quanto eu tive que abrir mão e deixar de fazer muitas das coisas que eu queria como consequência do fato de ter escolhido ter filhos, eu não sei se aquela Andréa lá atrás teria feito a mesma escolha de novo, entendeu? Eu tenho, às vezes, minhas dúvidas, assim. Então, por exemplo, quando eles saíram de férias, eu tô curtindo as férias. Eu curto o meu período sozinha. Eu gosto de estar sozinha. Eu gosto de fazer minhas coisas sozinha. Eu curto pra caramba. Você não gosta dos seus filhos? Eu sou louca, apaixonada pelos meus filhos. Eu amo os meus filhos de paixão. Tanto que eu fiquei com eles sozinha 1 ano e meio em Toronto, né? Não quis deixá-los no Brasil. Mas eu sinto muita falta
de ser uma pessoa independente como eu era antes de tê-los, entendeu? Então, isso é uma coisa, assim, do papel que a sociedade acaba nos impondo, né? E que muitas vezes você não se questiona, você vai e faz, ou você nem tem chance, ou, né, você acaba fazendo uma escolha talvez por não ter informação adequada naquela época, né? E com isso a gente vai seguindo e ficando com esses rótulos, assim, por muito tempo. Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia mais segura e tranquila por menos de $1 por dia. Incrível, não? Seguro viagem do Canadá Agora e Energia Finances. Sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com/seguro viagem e contrate o seu. É engraçado, será que ser pai e ser mãe é um papel ou é algo, é realmente um papel, é uma função que a gente tem, que a gente pode deixar de ser um momento ou outro quando a gente quer ou não quer? Ou eu acho que a sociedade ela coloca que ser pai, ser mãe é algo que você não tem escolha, você não tem opção. Exato. Por que eu falo isso? Porque eu lembro quando o nosso filho ele era pequeno, eu parei de trabalhar 6 meses, daí tinha licença maternidade, eu tinha férias e tal, e eu lembro que na época eu queria ficar em casa com ele até 2 anos. Uhum. Mas o meu eu interior, o meu lado Márcia, ele não me permitia. O lado eu não sei, eu acho que também o lado financeiro também pesa muito, né? Eu não queria deixar de trabalhar porque financeiramente isso iria abalar a nossa família. Eu tinha medo de parar de trabalhar 2 anos, depois eu não me recolocar de novo no mercado. Mas o que eu queria, no fundo, era ter parado os 2 primeiros anos. Eu lembro que eu falava sempre que eu acho que a criança ela precisava da mãe até 2 anos. Eu não gostava... tem isso, né? Do Mate estar na escola já muito pequeno. Eu não sei se isso é muito de intuição, de instinto maternal, né? Mas eu entrei no rótulo, eu acho que eu entrei já no rótulo ou no papel dos dias modernos, onde a mulher tem o filho, pega o filho e terceiriza para a escola, entendeu? Isso me fez muito mal, sabe? Que engraçado. É exatamente o que muita gente critica, que gostaria de voltar a trabalhar e deixar os filhos poder voltar a trabalhar, tá pensando o contrário. Mas sabe o que eu acho que aconteceu no meu caso? Porque eu tive o filho com 30 anos. Então, eu tive tempo de trabalhar, eu tive tempo de me formar, eu tive tempo de trabalhar, eu tive 10 anos de experiência profissional. Então, eu já sabia o que era o mercado de trabalho para mim. Eu já tinha quebrado esse tabu de mulher ir trabalhar fora e tal, né? Uhum. Aí, quando eu tive o filho... Eu não tinha mais porque do tipo, nossa, agora ser mãe está me atrapalhando, entendeu? Não estava, porque não estava me atrapalhando. Na verdade, o trabalho estava me atrapalhando. Ai, pra mim foi muito difícil isso aí, porque... Entendeu? Então, é um negócio complicado. Eu não sei se isso é influência, se isso é de pessoa para pessoa, se é influência que você tem da sociedade, mas eu senti isso. Eu acho que eu inverti as coisas. Márcia, eu no seu caso, assim, acho que tem um pouco do que talvez tenha tido comigo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo que eu faço bem feito. Então, quando eu resolvi ser mãe, eu falei, eu quero ser mãe direito. E já que eu vou ser mãe direito, eu não vou largar meu filho na creche com 5 meses, como muita gente fazia. Então, eu não conseguia ir trabalhar
eu acabei ficando em casa também, eu me sentia culpada de trabalhar e deixar meus filhos em casa. Mas isso eu acho que é uma coisa que acaba acontecendo com muitas mulheres. Muitas vezes você gosta do seu trabalho, você quer trabalhar, mas você quer ser uma boa mãe. E como já tem tudo isso que se fala na sociedade, do quanto é importante para a criança nos primeiros anos estar com pelo menos um dos pais, né? Geralmente é a mãe, mas pode ser também o pai. Aqui no Canadá a gente vê muito os pais tirarem a licença maternidade para esse período, né? Exato. Esse é um ponto bem importante, porque eu e você, a gente está discutindo e o Massaro e o Berg só estão Eles estão quietinhos, né? Eu tô tentando falar. Por que o homem ele não tem essa crise existencial? Isso é um rótulo? Por que só a mulher se sente culpada de trabalhar e deixar o filho na creche quando a criança é pequena? Isso é um rótulo ou isso é fisiológico ou genético ou o quê? Por que é assim? Eu lembro que eu ia trabalhar, a criança ficava na escola, eu ligava 3 vezes lá para ver se ele estava bem, entendeu? Agora, o homem ele é mais desencanado. Isso é um rótulo? Eu não sei, eu não vou te dizer que é um rótulo, mas eu acho que eu não tinha... Não sei, já ouvi dizer que a mulher tem uma ligação muito mais próxima com a criança, porque você tem que amamentar, porque você carregou no colo, etc, etc. Quando o Matsuru nasceu, eu tinha simplesmente assim, de repente, eu estava carregando uma pedra gigantesca e 2 espadas. Eu dizia, ninguém chega perto e essa criança tem que estar segura e saudável. Era a única coisa que passava na minha cabeça. Tanto que quando a gente começou a procurar a creche, a única coisa que eu avaliava era critérios técnicos. Esse lugar é seguro? Essas pessoas são competentes? Esse lugar é assim, assim? E eu não tinha as crises que você tinha, assim, de ficar pensando, ligar várias vezes lá, porque na minha cabeça, tecnicamente, a criatura que estava cuidando do meu filho era capaz para isso. Mas eu entendo o teu lado. Tem várias vezes que eu fico pensando assim... Principalmente quando ele começou a estudar aqui, né? Que você falou. No primeiro dia de aula que ele ficou super nervoso de ir pra escola, porque não conhecia ninguém e tal. Eu ficava pensando, cara, eu não quero que esse menino fique penando lá nesse lugar. E aquele dia, durante o trabalho, aquele troço ficou me mastigando a cabeça. Mas eu entendo o que você quer dizer. Berg, ajuda aí. Berg, eu quero fazer uma pergunta pro Berg. Berg. Eu não posso falar agora porque eu tô terminando de jantar, entendeu? Eu tô comendo o que vocês estão falando aí. Começaram a falar, tem meia hora que vocês estão falando. Então eu fui jantar, daqui a pouco quando eu terminar de jantar, eu Tá bom, é melhor pra não ficar, não cuspir no microfone. Você tá falando sério, Berg? Lógico que não, tava só escutando. Eu respirei 3 vezes, mas não consegui entrar no programa ainda. Não, brincadeira. Tadinho, desculpa, Berg. Não, Berg, é que você fala demais, Berg. Daí me deram essa diretriz aqui, ó, Márcia. Hoje você participa, mas não deixa o Berg falar. Cacete! Ai, a Mari entregou tudo o serviço, massa. Foi bem interessante escutar vocês falando esse ponto, porque, assim, diferente de vocês, eu tive meus filhos aqui, né? Uhum. Então, essa é a minha pergunta. Como é que foi? Já foi bem diferente, porque a gente foi, talvez, influenciado por um outro rótulo, né? E a prova de que isso realmente é rótulo. Porque quando a gente chegou aqui, qual é o normal? A gente sabia que tinha lei aqui, que o governo dava, que os pais ou as mães podem ficar 1 ano, né? Sem trabalhar para cuidar do filho. Mas que logo depois o filho ia para a creche e ia cuidar da vida deles. E que normalmente o pessoal voltava... com 10 meses, mais ou menos com 10 meses de idade, a gente colocava a criança na creche. E era bem bacana, porque tinha creche especializada em criança pequena, tudo isso. Então, a gente estava naquela onda de imigrar, se dar bem no trabalho, e teve filho um pouco depois. Então, foi meio que natural, sabe? Assim, a gente se adequou ao modo como funcionava aqui e acabou nem pensando muito, mas, por outro lado, sendo influenciado por esse rótulo ao contrário, vamos dizer assim, de que você tem que esquecer de tudo e liberar. E a mulher tem que voltar para trabalhar logo. Por que a mulher tem que ficar em casa cuidando do filho? Não, é exatamente o contrário. A mulher tem que trabalhar. Então, tem essa história. E, inclusive, eu me lembro bem nos 2 casos. No segundo caso, a gente sabia mais. Mas no primeiro caso, principalmente, a minha
esposa, com 10 meses, ela já estava assim, subindo pelas paredes, né? E dizia assim, olha, eu não aguento mais ficar em casa. Eu quero viver, eu quero voltar a trabalhar, eu quero fazer minhas coisas, né? Um pouco do que vocês comentaram aí. Então a gente meio que seguiu direto essa parte, não teve muito problema não. Mas é claro que rótulos, e eu posso dar outro exemplo, que parte do tempo que a gente teve aqui com os meninos pequenos, nossos pais vieram para cá, né? Minha mãe esteve aqui, a mãe da minha esposa esteve aqui, e elas ajudaram um pouco nos primeiros meses a gente e tudo. E a gente já via a diferença de pensamento, a diferença de cultura, de forma de ver as coisas entre a nossa geração e a dela, sabe as dicas e... Porque assim, conversando, se exprime sempre algum comentário, alguma coisa, e você olhava assim e dizia, isso era de 30 anos atrás, sabe? Aquela coisa assim de... Tá, mas não é mais assim que a gente faz, entendeu? E isso influenciou bastante. Eu acho que infelizmente, a nossa sociedade, ela impõe realmente muitas coisas. Por exemplo, eu posso dizer, a minha esposa tinha bem isso enraizado da cabeça dela, de família tradicionalista e tudo. E quando eu conheci, eu não vivi isso na minha vida. Minha mãe sempre foi independente. Meu pai era militar, eu até comentei, mas meu pai era bem cabeça aberta. Ele não sabe, meu pai trabalhava muito e ele não influenciava diretamente, ele não queria comandar o que ela fazia. Então minha mãe, ela foi para comércio, ela foi fazer várias coisas. Minha mãe teve loja, teve muita coisa. Então ela trabalhava, saía fora de casa há muito tempo. Eu não convivi diretamente com meus pais colado comigo o tempo todo, sabe? No começo. E a gente não passou isso para frente também. Foi diferente, mas a gente via ainda assim que o que elas sentiam, o que elas diziam, o que elas aprenderam com os pais delas, elas ainda transmitiam para nós, e a gente acabava tentando meio que acomodar para não criar uma briga, sabe? De diferença de geração. Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é, vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática. aprenderfrancesagora.com, porque na prática a teoria é outra. A plus. Eu quero trazer uma pergunta para vocês, que foi um negócio que até eu falei para trazer esse tema por conta dessa discussão que começou a respeito das mulheres que não querem ter filhos. Vocês todos tiveram filhos, eu também tive filhos. E a gente escuta assim, quando uma mulher fala que não quer ter filhos, o que ela escuta é: ah, mas quando você tiver os seus, aí você vai entender o que é ter filhos, a grandiosidade disso, que eu não digo que não é, gente, com certeza é. E você vai mudar de ideia, e você vai falar: nossa, como que eu podia imaginar a minha vida sem isso? Não existe vida completa sem filhos. Vocês acham que é desse jeito? E mais, isso é um rótulo? Ou isso é um papel? Isso é biológico, fisiológico? O que é? Eu acho que isso é tudo, até porque está escrito: crescer e multiplicai-vos. A Bíblia. Então isso é muito antigo. Então é por isso que as pessoas, elas ainda ficam chocadas, ou elas ficam se perguntando: mas por que fulana não teve filho? Eu acho que quando alguém não tem filho, ou alguém diz que não vai ter filho, você simplesmente fique na sua e não pergunte por quê. Porque a gente não sabe, e às vezes a pessoa, ela não quer se abrir. Às vezes a mulher não tem filho porque ela biologicamente, fisiologicamente, ela não pode ter. Ou às vezes é o marido que não pode ter. E ela não quer expor isso em público, né? É uma coisa muito pessoal. Sim. Então, eu acho que às vezes começa por aí. Segundo, outra coisa que pode acontecer, pode ser por opção. Ou a pessoa não se sente nesse papel, até porque, né, a gente estava falando, eu não sei se ser mãe e ser pai é um papel, é uma função, se transforma em um papel, é uma profissão.
ou se transforma em papel. Eu respeito quem não quer, mas eu entendo também por que as pessoas falam... porque você vai mudar de ideia. Porque realmente a maternidade e a paternidade, ela mexe com você, ela te muda. Profundamente, né? Eu acho que mudou. Tem muitas coisas para melhor e para pior no meu caso. Os hormônios, eles mudam a cabeça principalmente das mulheres. Eu acho que você muda muito. Então, é por isso que as pessoas elas acabam querendo incentivar, mas não por mal, mas para dizer, não, é bom, você tem que experimentar. Mas eu acho que antes disso você tem que a questão do respeito. É uma coisa muito pessoal, muito individual, você não conhece da vida da pessoa, então deixe ela no seu canto. Se ela quiser abrir com você por que ela não quer ter filho, principalmente do lado da mulher, então aí sim, aí você pode entrar, dar a sua opinião. Mas eu acho que é uma coisa muito, muito pessoal. E daí quando entra na questão de biológica, que você não pode ter filho por algum problema de saúde, alguma coisa assim, eu acho que isso impacta muito as pessoas. Marcos, você deixou meio implícito aí que, assim, quando a gente fala em rótulo, se pensa, nesse caso específico de ter ou não filho, se pensa em duas coisas, né? A primeira delas é o julgamento. A sociedade, quando tem um rótulo, tem sempre um julgamento associado. Tem sempre a vigilância, né, de toda a sociedade em cima de você, né, de quem está ali. Então, o pessoal começa assim, como você falou, não pode ter filho. Será que ela não quer ter filho? A pessoa não vai ter filho. Será que ela não pode? Né? Fica sempre esse julgamento em si. Mas a segunda coisa, que é o que o pessoal... Então, acho que é aí que vem o grande preconceito da coisa, é aquela coisa de dizer assim... Mas como assim que ela só pensa nela mesma? Tem muito esse conceito, assim, essa coisa de achar que uma mulher que não quer ter filho está sendo egoísta, né? Sem dúvida. Isso é horrível. Eu já ouvi comentários do tipo, mas pra quem que vai ficar a herança dela? Se pro cachorro, dá pro cachorro, dá pra igreja. Mas eu pode mandar pra nós também, hein? Também eu não vou achar ruim. Eu acho que quando você não se sente preparado pra ser mãe, eu vou falar pra ser mãe, né? Porque eu vou deixar o ser pai, deixar pra vocês responderem. Mas eu acho que tem que ser uma opção. Existe muita criança que ela não recebe uma boa educação porque os pais não sabem ser pais, ou eles não sabem que eles não quiseram. Então, eu não sei se vou entrar nesse mérito do aborto ali, mas teve muita mãe, muita menina nova que engravidou e não queria ter o filho, e por questão de não poder abortar, acabou tendo a criança e não estava preparada para ser mãe e não teve vontade nenhuma de aprender. Então isso vai refletir aonde? Isso vai refletir na criança. Então, se você não está com disposição para educar uma criança, educar uma pessoa para a vida, eu acho que é melhor não ter. Então eu respeito muito isso, entendeu? Eu acho que também isso vem muito, essa carga, essa obrigação, por questões religiosas. Eu acho que hoje o mundo ele está muito dividido na questão de religião. Existem vários tipos de religiões, existem muitas pessoas sem religião, existem muitas pessoas que questionam a religião. Então, por isso que acaba tendo mais esse tipo de comportamento das mulheres, por exemplo. Eu não quero ter filho. Então, porque você quebra realmente um rótulo dentro da sociedade ou dentro da religião. Eu não vou me multiplicar. Ponto. Isso tem bem a ver com o que eu estava vendo numa palestra de um TED Talk que eu assisti, que eu trouxe para os meninos a respeito desse assunto. O nome dela é Kristen Ryder, eu acho. Eu não quero ter filhos e parem de me dizer que eu vou mudar de ideia, né? Ela foi procurar ajuda médica, ela foi atrás do médico porque ela queria ter ligação de trompas, né? Para não ter filhos, e foi muito difícil para ela conseguir. E uma das coisas que eles falavam era isso, né? Você vai mudar de ideia. Não, mas você tá pensando só em você não tá pensando... Isso tá sendo uma coisa egoísta? Ela falou, espera aí, né? Não tô sendo egoísta, na verdade eu tô pensando numa criança. Se eu não quero ter filhos e se por acaso eu acabar engravidando contra a minha vontade, eu vou ter um filho que eu não
desejei, e daí por isso eu não vou ser uma boa mãe. Então eu tô pensando nele, né, como ser que eu vou formar, quando eu falo que eu não quero ter filhos, justamente porque eu não quero causar nenhum mal a essa pessoa, né, que eu vou acabar formando. E é isso que muitas vezes a sociedade, as pessoas assim que criticam, né, esse tipo de ideia, não veem, né, que alguém que não quer ter filhos pode acabar tendo, mesmo com todo cuidado, usando contracepção, pode acabar engravidando e vai acabar não sendo a mãe que aquela criança merecia, porque toda criança, né, merece pais maravilhosos, assim, né? Você trouxe uma criança ao mundo, então eu penso dessa forma, né? Eu pus no mundo, então agora eu vou dar o meu melhor aqui. Só que tem gente que não tem personalidade para isso, tem gente que não tem. Eu conheço pessoas, assim, que não tinham a cabeça voltada para aquilo, não tinham. Eu acho que é um papel que acaba exigindo certas características de cada um, e com isso quando você faz contra a vontade da pessoa, se ela não quer ser mãe e acaba sendo, isso vai acabar tendo um impacto negativo na criança. E pra quê, né? É melhor deixar a pessoa escolher, né? Eu não quero ser mãe, então eu não vou ser mãe. Eu acho que pro homem acaba sendo mais fácil isso, não é? Vocês, meninos, como que é isso? Porque eu acho que não tem tanto esse questionamento, essa imposição de que o homem tem que ser pai? Olha, eu vou te falar por mim. Eu sempre quis ser pai. Eu sempre sonhei em ter um filho, eu sempre sonhei em ter uma filha. Eu não lembro de ter comentado, de ter conversado com a Mar quando a gente namorava sobre essa possibilidade de ter filhos. Mas me ocorreu agora que eu não sei o que eu faria se quando a gente tivesse, depois de casado, que a gente tivesse chegado nesse ponto, eu tivesse dito eu quero ter filhos e ela tivesse dito eu não quero, eu tava aqui imaginando um cenário do que poderia acontecer e sinceramente eu não sei, eu não sei o que aconteceria. Porque... Foi erro de planejamento, deveria ter se previsto no namoro. Eu sei que foi, mas tipo, eu fiz isso por quê? Porque, de fato, eu já pressupus que casando o próximo passo... igualzinho meu marido, né, Massaro? Rotulou, né? Não, eu assumo que Massaro, foi. Igualzinho meu marido. Passou pela cabeça... porque, tipo, nunca me passou pela cabeça, tipo, ela não vai querer ser mãe um dia na vida. Claro, foi erro de planejamento, certeza. Agora, tipo, como é que eu ia consertar isso? É um desejo que... Mas eu acho que é falta de maturidade, né, da gente. A gente não sabe o que é casar, e a gente não sabe... Eu sempre falava pro Massaro que a gente tinha que ter um curso para ser pai. Para ser pai e mãe. Não é fácil, cara. Não é fácil ser pai e mãe. E daí, de repente, aparece uma criatura na tua casa, você tem que fazer sei lá o quê. Nossa, entendeu? Vira do avesso, né? A vida. Então, a gente não é preparado. São coisas naturais da nossa vida, mas que a gente não consegue ser tão instintivo quanto um cachorro, eu acho. Porque não é fácil. E como a gente é um ser pensante, eu acho que se a gente fosse preparado para ser pai, para ser mãe, tivesse um treinamento melhor, eu acho que a vida das pessoas seria mais fácil. Ou a gente não seria. Ou talvez a população diminuísse, né? É verdade. Você chegou assim, caraca, não, tirei 3 no curso de pais. Eu não quero ser mulher pra mim nunca. Eu lembro. Lascou, se reprovou, meu filho. Eu não quero fazer esse negócio. Agora eu lembrei, agora eu não lembro que lugar que foi do Brasil, mas eu vi uma reportagem que uma cidade, uma escola tinha um índice alto de gravidez entre adolescentes. Aí a escola implementou o seguinte projeto na escola. As crianças, os adolescentes, eu não lembro a série, acho que a 8ª série por aí, eles tinham que ir para a escola com um neném. Então todos eles, meninos e meninas, eles tinham um bebê no colo e eles estudavam com esse bebê no colo. Então...
Aí eles tinham o carrinho do bebê sentado do lado da cadeira deles e tal. E a cada de tempos em tempos entrava uma professora na sala dizendo: está na hora de trocar a fralda, está na hora de dar o leite. Olha, que super legal. Então eles tinham que ir para casa, andar na rua com o bebê, voltar para a escola com o bebê na rua. Tudo que eles faziam é como se fosse uma criança, entendeu? É para preparar, para eles entenderem o que é ter um filho, né? Eu achei isso super legal. Isso eu achei porque a gente ainda vive um pouco no mundo da magia. Que legal, você vai ter um filho e tal. Mas a realidade, assim, o day by day... É punk, né? É que tudo é muito romantizado, né? Eu acho que tudo é romantizado. Tipo assim, você vai casar, o seu casamento vai ser aquela entrada com anjos tocando harpas, depois você vai ter um filho, vai ser tudo lindo, o seu parto vai ser você sorrindo, a sua vida vai ser aquela família doriana, todo mundo comendo café de manhã sorrindo, sendo feliz. E tudo isso é um big bullshit, na verdade. Ô Berg, aí na sua casa teve alguma... Nunca teve, assim, vocês nunca combinaram antes se queriam ter filhos ou não? Vocês chegaram a conversar sobre isso ou tipo... A gente até chegou a conversar sobre isso, não no contexto específico de dizer assim, eu quero ter filhos ou não quero ter filhos, porque como a Sara falou, e eu me solidarizo com ele, que é o fato assim, ter filho era uma consequência natural do casamento. Exato, você vê. Mas é o que eu falo. Obviamente, assim, que aquela história, né? Eu tava até comentando no nosso briefing que eu tinha escutado uma palestra de uma pessoa, de um pastor, e ele é muito brincalhão, ele fala algumas coisas que eu comecei a escutar, achei interessante, e eu achei até que não ia ter nada dele, do que eu escutei nos vídeos que eu ouvi. Quando vocês falaram de ilusão, o Massaro falou aí de que você é tudo um sonho, né? Primeira coisa que a gente pensa quando você casa é que você conseguiu um passaporte pra transar o tempo todo, né? Primeira pra mentira. ter sexo o tempo todo. É a primeira mentira. Pois é. Isso o cara fala lá, né? Ele diz assim, você tá pensando que você vai casar e você vai, né, transar o tempo todo, não sei o que. Começava por aí a ilusão. E daí pra frente, numa dessas vezes, ou em mais de uma dessas vezes, obviamente você vai ter filho. Então a gente não pensava muito nisso. O que a gente conversou mesmo foi em relação ao número de filhos. O que seria interessante, porque a gente levou em conta, realmente a gente parou pra conversar, porque a gente levou em conta a idade, a gente levou em conta o fato de estar aqui, né, de como ia ser as coisas. E a gente definiu, né, entre a gente, que 2 filhos seria o nosso máximo, entendeu? Minha esposa, você fala que, assim, que dá conflito, a minha esposa queria pensar no 3º filho e eu bati o martelo, bati o pé mesmo, dizendo assim, comigo não. Aqui em casa a gente teve um agreement, assim, nisso, porque nós dois, a gente não queria... Tipo, eu falo, gente, eu abracei a ideia de ter filhos quando, né, o Adriano falou que queria, não era uma coisa que eu sonhava antes, mas eu abracei a ideia naquele momento e passei a querer também, junto com ele. E daí a gente teve essa concordância no número, que a gente queria 2. Porque eu não queria ter filho único. Eu sempre quis dar irmão para os meus filhos, entendeu? Minha esposa tinha exatamente esse mesmo pensamento. Mas eu não queria 3, porque 3 era demais também. Já chega, tá bom, 2, tá bom demais. Minha conta é simples. 1 filho, 2 braços, 2 filhos, 4 braços, 3 filhos, acabou menos 2 braços. Tá faltando braço pra cuidar. Então, menos 2 braços. Eu cheguei a parar por aí e falei, não dá certo. Deixa quieto. 2 tá bom e vamos ficar por aí. A gente, na minha casa, a gente teve que chegar num acordo, assim, eu não queria e ele queria. Então, eu concordei com ele, vamos ter filhos. E aí, o que foi a contrapartida dele... O Adriano é o pai, assim, mais participativo e engajado em tudo que eu conheço. Desculpa, gente, eu sei que vocês são pais maravilhosos, mas o Adriano, ele é um pai, assim, que ele é um espetáculo. Ele é super presente em tudo. Ele que deu o primeiro banho nos filhos, sabe? Ele que trocava fralda a maior parte do tempo, porque, porra, eu já dava de mamar, né? Pra que eu vou trocar fralda ainda? Ele sempre foi muito participativo e isso entra muito na outro rótulo que vocês falaram de homens cuidando de casas e mulheres trabalhando. Porque ele sempre fazia muitas tarefas de casa. Às vezes eu tava com as crianças e ele fazia muitas coisas em casa. Eu sempre trabalhei,
trabalhei, os dois sempre trabalharam. Teve uma época que eu tive mais tempo, aí eu fiquei um pouco mais em casa, trabalhei part-time, trabalhei self-employed, aí eu ficava um pouco mais. Mas hoje, nosso cenário aqui de Canadá, desde que ele chegou, ele está em casa, cuidando dos filhos, cozinhando, que é uma delícia, porque eu chego em casa e tem aquele cheirinho de comida fresca, né? Comida bem feita. E ele vai com as crianças, leva na escola, pega na escola, faz comida e tudo. E ele é super ok com isso, você entendeu? Ele quer procurar um trabalho? Quer procurar um trabalho. Mas ele é super, assim, pai participativo, e o que pra mim fez toda a diferença, porque pelo menos eu pude continuar tendo parte do tempo que eu queria pra mim. Eu nunca me senti assim, sobrecarregada na minha casa como mãe, entendeu? Porque a gente sempre dividiu tudo muito igual. Vocês aí, ok pra vocês serem homens cuidando de casas e mulheres trabalhando? Falando por mim, eu não tenho crise de cuidar de casa, mas eu tenho um sério problema. Eu não sou tão meticuloso para cuidar de casa. A Mar me critica isso daqui sempre, porque eu não sou o tipo do cara que tem uma rotina assim, eu preciso ver a casa brilhando. O Matsura é diferente, cara. O Matsura, ele gosta de ver a louça brilhando, ele gosta de ver o chão limpo, e ele não mede esforço para meter a mão nesse negócio. Eu não tenho preconceito nenhum em cozinhar, eu gosto de cozinhar, eu lavo roupa, eu limpo, só que eu não tenho esse espírito de ver os troços brilhando, sabe? Eu consigo fazer o troço para ficar, como é que é? Bem feito. Bem feito, mas não passa no nível de qualidade. Não impecável. Não passa no nível de qualidade da minha mulher. Olha, eu acho... aqui em casa é mais ou menos assim. E aí, eu acho que ela poderia trabalhar de boa, ganhar muito mais para sustentar nós dois, contrataria alguém para cuidar da casa e fazer as coisas, e eu ficaria só na coordenação, entendeu? Não tem problema nenhum. Assim não dá não, Berg. Que maneira ficar só na coordenação? Qual é, bicho? É botar a mão na massa. Eu boto a mão na massa para algumas coisas, não para todas, né? Eu só quero terceirizar a cozinha. Terceirizando a cozinha, eu não tenho problema com mais nada. Cara, cozinha não é um problema, cara. Ele é um dilema já. Não, falando sério, a gente sabe que quando vem pra cá você tem que se virar e fazer muita coisa, né? Então eu não posso falar isso de mim porque eu faço faxina, eu limpo, eu lavo, eu cozinho, eu faço tudo. Não tenho nenhum problema com isso. Em relação ao preconceito mesmo da questão de dizer a mulher, não tenho realmente nenhum. Se hoje a gente, em termos de salário, é mais ou menos equivalente ao meu salário e da minha esposa, então não tem essa grande diferença. E ao contrário, acho até bom porque a gente tem, entre aspas, o dobro do salário, falando assim, né? Então isso ajuda bastante a vida do casal. Mas, cara, se ela dobrasse o dela hoje, eu ficaria tranquilo, na boa, sem nenhum preconceito. Gravaria mais, pode deixar mais vídeo na internet, faria um monte de coisa diferente. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas quanto se a sua esposa dobrasse o teu salário. Isso é uma coisa que eu já tenho discutido com o Massaro faz algum tempo. Não sei se até entra no assunto do programa, mas eu acho que hoje ainda é rotulado que o homem ele recebe um salário maior que a mulher, e eu não sei se o homem ele está preparado para receber um salário menor que a mulher, mas eu digo preparado não porque ele é machista ou whatever, ele não está preparado porque ele vai perder o papel de homem, entendeu? Mas aí você entra no... É o que é machista. Você entra no outro tema bem mais amplo, Mar. É complicado a gente tirar só por isso que você vai falar em como o casal vê a questão do aporte financeiro, em como você gerencia as contas, se você tem conta conjunta ou se você não tem, como você vê a utilização de dinheiro na casa. É bem mais complexo, dá um podcast só isso. Então vamos deixar isso pro próximo podcast. Sabe por quê? Não, porque até eu tenho uma coisa para falar, que eu já vi pesquisas que mostram, e vai ser pro próximo podcast, que mostram que o homem, quando ele perde o emprego, ele fica muito mais abalado emocionalmente do que a mulher quando perde o emprego. Isso aqui vai... Porque ela tem outros papéis na sociedade em que ela se resolve, enquanto o homem tem muito forte isso de ser o provedor. Exato. Né? Então a gente vai deixar o gatilho para um próximo podcast. Eu queria só voltar num ponto. A gente estava falando... Desculpa, eu voltar. A gente estava falando da história do... Volte. De ter 2 filhos, quando eu estava contando a história da gente conversou, a decisão e tudo. Você citou o caso da
do TED que você ouviu, onde ela tentou fazer a ligadura de trompas e... Ela conseguiu eventualmente, no fim das contas. Acabou conseguindo. Mas você quer ver um outro rótulo interessante? Eu fui um dos primeiros aqui, da galera brasileira, por exemplo, da gente daqui, que fez vasectomia. Eu falei, 2 filhos, tá bom, a gente não vai mais engravidar, eu não penso em ter mais filhos, até eu não me considero pronto em termos de idade, né? Assim, óbvio que não é a mesma coisa dizer que não vai ter filhos, porque eu tive 2. Mas você imagina dizer assim, eu não me sinto mais pronto para ter mais filhos, não quero mais ter filhos. Para mim, assim, a minha masculinidade, pouco importa como queira chamar, não ia ser influenciada por esse fato de não poder mais ter filhos, entendeu? Fisicamente falando. Apesar de que eu sei que vai ser reversível e tudo mais, e para mim foi ótimo, entendeu? Não tenho nada que reclamar nem dizer. Para nós foi uma solução muito mais simples. Eu não queria que ela ficasse tomando remédio, pílula e tá não sei o que o tempo todo, mexendo com os hormônios, como vocês falaram. Então foi uma decisão, mas é um rótulo, né? Assim, o cara viril, aquele cara procriador, aquela coisa toda é bem forte na sociedade, né? E falando nesse negócio da vasectomia, eu tive amigos que fizeram também anos atrás, e a pergunta que eles ouviam era, cara, e se você trocar de mulher e a outra quiser ter filhos? Era a mesma pergunta que faziam pra moça lá do TED Talk, né? Sim, exato. Se você trocar de pessoa, a pessoa... Não interessa. Aí um dos meus amigos falou assim... Pra mim não interessa, eu não quero ter filhos, mas eu já tive 2, se ela quiser ter filho, ela que vai ter com outro, tipo, se ele se separasse e casasse novamente, né? Então, pode crer. Falta isso, né, cara? De às vezes as pessoas se tocarem que esse tipo de escolha é pessoal e é do indivíduo. Você não tem que ficar assim, não, eu tô com você e daí decidimos que eu não quero, que a gente não vai ter filhos, então faço vasec. Aí, mas se eu trocar de mulher, se a outra mulher quiser, daí eu vou ter que desfazer a vasec porque a outra vai querer. Não, mas cada um, né? Mas é a mesma coisa, imagina o seguinte, independente de poder ou não poder ter filhos, eu não queria mais ter filhos, e a minha esposa, a gente podia talvez adotar uma outra criança. Sim. E no começo eu até pensei... É um outro caminho. Eu até pensei, falei assim, podia ser, mas depois eu me dei conta que meu problema não era ter o filho, entendeu? Não era passar pela gravidez, não era ter isso aqui. Eu não estava mais disposto a começar de novo a criação de um outro ser. Era esse o ponto. Então, com essa esposa, com outra mulher, com pouco importa, o pensamento é o mesmo. Eu não me via mais pronto. Aí você vai dizer a mesma coisa. Como assim? Você não quer mais criar uma criança? Não sei o que, entendeu? Não! Você está sendo egoísta! Em algum momento você tem que pensar em si mesmo, né? Os outros não pensam em você por você? Exato. Você que tem que pensar em si próprio. Ninguém paga tuas contas, né? Exato. Ninguém. Pessoas? É isso aí, pessoas. Temos um programa? Temos um super programa. Tem um programa. Vocês já notaram que a gente está criando séries aqui, né? A gente não tá. A gente tá criando. Já criou a série das músicas que a gente canta errado. Isso. Agora a gente tá com a série dos rótulos de papéis. Isso. Bote volume 1 lá. Já anotando, tem programa pra frente. O bom é que já vai criando o roteiro, né? A gente não precisa pensar muito pro futuro. Berg, você sabe o que eu vou perguntar, né? Sei. Eu diria simplesmente que, já que estamos falando de homens e mulheres, eu poderia terminar dizendo me Tarzan, você Jane. Pô, Berg, na verdade eu ia te perguntar, tem marmita pra amanhã? Tá lascado. Tá, me Tarzan, você Jane. É isso, pessoas. Galera, vocês estão ouvindo, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. A gente quer ouvir também a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essa questão de ser pai, de ser mãe, ter filho, não ter? Você acha que... Tem um outro rótulo, né, cara? Que a gente não falou aqui. Que tem algum outro rótulo? Pois é. Que se encaixa com tudo aí. Você acha que você foi vítima de ser um rótulo? Ou pra você tudo bem ser um rótulo e tal? Escreve pra gente, deixe seu comentário, mande sua opinião, que a gente também quer ouvir o que você pensa. Lembrando que
todo domingo é dia de Drops. A gente está aqui com um tema diferente sobre um assunto que a gente não tem ideia do que a gente vai falar, mas que geralmente fica interessante, onde você consegue participar ao vivo com a gente direto do YouTube. E os Drops antigos você consegue acessar também no nosso site. Nosso site não, no nosso canal no YouTube, youtube.com/Canadá Agora, e no Facebook. Massa! Avisa o povo que agora a gente está no Spotify também. Muito bem lembrado, dona Andréia. Então, isso é fantástico, na verdade. Você que está escutando a gente, que está aqui sofrendo, seja escutando via web ou está escutando no seu tocador de MP3 sofrível, a gente está no Spotify agora. Você consegue encontrar o Pode Deixar lá e escutar da mesma maneira que você escuta aqui, com toda a facilidade dessa plataforma. Obrigado, Spotify, por ter aprovado a gente. Te mando boleto depois. Galera, uma excelente semana para vocês. Fiquem com a gente, não deixem de conferir o que acontece no site e acompanhe também a gente nas redes sociais. Chega, né, pessoas? Chega. Márcia, obrigado por participar. A sua participação foi show de bola. Imagina, eu que agradeço. Então é isso daí, galera. Tudo de bom pra vocês, uma excelente semana. E semana que vem a gente volta com mais um Pode deixar. Tchau. Falou. Tchau. Tchau. E vocês? Só um Vocês são os... Só um breakzinho que eu preciso gritar aqui. Peraí, só um instante. Grite. Baixa o volume aí! Mas você tem que botar isso lá na falha nossa. Eu tava escutando mais o pessoal daqui de casa que vocês.